Desde sempre, a estrada foi minha única companheira. Meu nome é Felisberto, e por anos o ronco do meu caminhão e a vastidão do interior do Brasil foram tudo o que conheci. Nunca fui de acreditar em lendas ou superstições, mas uma tarde abafada mudou tudo. Em um bar à beira da estrada, enquanto saboreava um café amargo, um homem de aparência desgastada se aproximou, segurando uma caixa de madeira com símbolos que pareciam de coisa ruim. Ele me pediu para entregar a caixa em uma cidadezinha distante, prometendo uma recompensa generosa. Peguei meu caminhão e fui. A noite caiu rapidamente e a estrada se tornou mais escura do que o habitual. A caixa, colocada ao meu lado, parecia emitir um zumbido quase inaudível, e a cada quilômetro percorrido, senti uma pressão crescente no peito. Vultos escuros passavam rapidamente pelo canto dos meus olhos, e sussurros indistintos enchiam a cabine. Em um trecho particularmente desolado, o caminhão morreu subitamente. A escuridão era tão densa que parecia palpável. Com uma lanterna trêmula, saí para verificar o motor. Foi quando senti um toque gélido em meu ombro. Ao me virar, vi a silhueta de uma criança que apontava para a caixa. Movido por um impulso inexplicável, abri a caixa. A boneca lá dentro tinha olhos de vidro que pareciam vivos, e seu olhar me hipnotizou. Ao tocá-la, uma onda de imagens e emoções inundou minha mente. Gritos, choro e uma sensação de desespero avassalador. Desnorteado, avistei uma luz fraca à distância. Era uma casa antiga, com janelas quebradas e uma aura de abandono. Corri até lá buscando refúgio. Uma mulher idosa, com olhos que carregavam séculos de tristeza, me recebeu. Ela conhecia a boneca e sua maldição. Contou-me que a boneca era uma entidade antiga, aprisionada por um xamã, e que a caixa era sua prisão. A maldição só poderia ser quebrada se a boneca fosse enterrada em um cruzamento à meia-noite, sob a luz da lua cheia. Com a ajuda da mulher, preparei-me para o ritual. Mas, à medida que a meia-noite se aproximava, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Sombras dançavam nas paredes e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores. No cruzamento, enquanto tentava enterrar a boneca, mãos esqueléticas emergiram do solo, tentando me puxar para as profundezas. Lutei com todas as minhas forças e com o último punhado de terra sobre a boneca, tudo cessou. Exausto, retornei ao meu caminhão e dirigi até a cidadezinha. Mas ao chegar encontrei ruas vazias e casas abandonadas. A única alma viva era a mulher idosa, que revelou ser a guardiã da maldição. Ela me disse que, ao enterrar a boneca, eu não quebrei a maldição, mas sim a transferi para mim. A boneca era agora uma parte de mim, e eu estava condenado a vagar pelas estradas, levando a maldição adiante. Desde então, minha existência se tornou um tormento. Eu sempre fui um homem prático. Meu nome é Daniel e durante anos percorri as estradas do Brasil com meu caminhão, transportando cargas de um canto a outro do país. As longas horas na estrada me fizeram ouvir muitas histórias de colegas caminhoneiros, lendas urbanas, contos de assombrações e aparições, mas eu nunca acreditei em nada disso. Para mim, tudo não passava de histórias para matar o tempo. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava na estrada que corta o interior de Minas Gerais. A chuva caía pesada, e o barulho das gotas no teto do caminhão era quase hipnótico. A estrada estava quase deserta, com exceção das árvores que se inclinavam com o vento e das sombras que a lua cheia projetava. Por volta da meia-noite, avistei um vulto à beira da estrada. Diminuí a velocidade e percebi que era um homem vestido com uma batina preta, segurando um crucifixo. Ele fez sinal pedindo carona. Mesmo surpreso por encontrar alguém naquela estrada deserta, parei e o deixei entrar. Boa noite, meu filho. Sou o Padre Antônio. Agradeço por me dar carona nesta noite tão tempestuosa. Seu rosto era pálido e seus olhos tinham um brilho estranho, quase sobrenatural. Mas naquele momento pensei que fosse apenas o reflexo da luz do painel. Não é comum ver um padre pedindo carona a esta hora, padre.
Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Estava em uma missão. Uma alma perdida precisava de minha ajuda. Conversamos sobre assuntos banais por algum tempo. Mas à medida que a estrada se desenrolava, comecei a sentir um desconforto crescente. O rádio do caminhão começou a chiar e uma voz distorcida emergiu dele recitando orações em latim. O que é isso, padre? Ele apenas olhou para mim. Seus olhos agora completamente negros. As almas perdidas às vezes se apegam àqueles que encontram, Daniel. Meu coração acelerou. Lembrei-me das histórias de caminhoneiros que falavam de almas penadas e estradas amaldiçoadas, mas nunca pensei que me encontraria em uma situação assim. Quem é você? Sou apenas um mensageiro, Daniel, mas a mensagem não é para você. De repente o caminhão parou. As luzes se apagaram e tudo ficou em silêncio, exceto pela chuva que batia no vidro. Tentei ligar o motor várias vezes, mas ele simplesmente não respondia. O padre, ou o que quer que fosse, saiu do caminhão e desapareceu na escuridão. Fiquei ali paralisado pelo medo até que depois de uma eternidade o motor voltou a funcionar. Acelerei como nunca e só parei quando cheguei à próxima cidade. Em um bar, contei minha história e um velho se aproximou. Você deu carona para o padre Antônio. Ele morreu há anos, em um acidente naquela mesma estrada. Saí daquele lugar com uma nova perspectiva sobre as histórias que ouvia. Agora, sempre que passo por aquela estrada, faço uma oração e evito parar. Especialmente em noites chuvosas. Porque mesmo sendo um homem prático, aprendi que há coisas que não podemos explicar. E algumas delas é melhor nem tentar entender. Eu me chamo Pedro Antônio e o que vou contar aconteceu em uma das minhas primeiras viagens como caminhoneiro. Sempre ouvi histórias de estradas assombradas e cidades abandonadas. Mas nunca acreditei até aquela noite. Estava dirigindo para uma vila chamada Lugoville, um lugar que já ouvi dizer ser repleta de mistérios. O céu estava nublado e uma neblina densa começou a se formar, tornando a visibilidade quase nula. Decidi parar na próxima cidade para descansar e esperar a neblina passar. Ao me aproximar de uma placa enferrujada, consegui ler com dificuldade. Bem-vindo à Lamentação. A cidade parecia ter parado no tempo. As casas eram antigas, com janelas quebradas e portas rangendo com o vento. O silêncio era ensurdecedor, exceto pelo som distante de um rádio tocando uma canção melancólica. Decidi estacionar perto de um bar aparentemente abandonado. Ao descer do caminhão, notei algo perturbador. Sacos pretos espalhados pelas ruas, que ao toque pareciam conter algo macio e pesado. Meu coração acelerou quando percebi que eram sacos de corpos. Foi quando ouvi um sussurro atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Virei-me rapidamente e vi uma mulher idosa com olhos fundos e pele pálida. Ela se apresentou como Dona Clara, a vidente da cidade. Ela me contou sobre o ceifador, um homem que acreditava ser a própria morte depois de visitá-la para uma leitura de sorte. Desde então ele começou a ceifar vidas, deixando sua marca macabra pela cidade. Dona Clara me ofereceu abrigo em sua casa, mas eu estava com muito receio de ir até lá, mas acabei aceitando e enquanto caminhávamos, ela me disse que o ceifador estava atrás de novas vítimas. Eu senti um calafrio na espinha. A atmosfera da cidade era opressora e cada sombra parecia esconder um perigo. Na casa de Dona Clara, ela fez uma previsão. Ele sabe que você está aqui e virá atrás de você, mas há uma saída. Ela me entregou um amuleto e disse que ele me protegeria. A noite caiu e os sons da cidade tornaram-se ainda mais ameaçadores. O vento uivava e eu podia ouvir passos se aproximando. De repente, uma figura encapuzada apareceu na janela, com olhos vazios e uma foice brilhante em sua mão. Com o amuleto firmemente em minha mão, corri para o caminhão, ligando-o em uma velocidade muito acima do permitido ali. O ceifador estava em meu encalço,
mas o amuleto parecia criar uma barreira entre nós. Dirigi pela noite, com a neblina tornando-se cada vez mais densa. Quando o sol nasceu, Lamentação havia desaparecido no retrovisor e o amuleto de Dona Clara brilhava suavemente em minha mão. Nunca mais voltei àquela cidade e o amuleto nunca mais saiu de meu pescoço. Mas sempre que passo por uma estrada nebulosa, sinto o olhar do ceifador em minha direção, esperando outra chance de ceifar minha alma, e vultos de Dona Clara nas beiras de estradas.